Oi pessoal, que é fã de terror. Hoje, no primeiro vídeo do ano, eu vou falar sobre a franquia REC, que é uma franquia de zumbis barra possessão. E para quem não conhece, é uma franquia espanhola, dirigida por dois diretores. E é uma franquia que começou como um filme found footage. E para quem não sabe, found footage é um formato em que os próprios personagens meio que estão gravando o filme. E começando aqui com o primeiro filme de 2007, a gente acompanha a Angela Vidal, que é uma repórter de um programa que mostra o que acontece na madrugada enquanto todo mundo está dormindo. E em um episódio específico, a Angela vai até um corpo de bombeiros, mostrar a rotina deles, até que eles recebem uma chamada de emergência e eles vão até um prédio. E a Angela, junto com o cinegrafista, vai com eles. Então eles chegam num prédio e o que começou com um ataque de uma moradora a outro morador terminou com uma infestação de um vírus desconhecido que deixa as pessoas bem raivosas. Então, logo o prédio que os bombeiros, os moradores e a Ângela, junto com o cinegrafista dela estão, acaba ficando fechado em quarentena. Então, a Ângela precisa saber uma forma de sair dali com vida sem se infectar. E enquanto tudo isso acontece, ela vai gravando tudo. E basicamente essa é a história do filme. E é um filme bem curto, ele não tem nem 1h20. E ele é bem frenético, não tem tempo para enrolação. E é uma coisa que eu gostei no filme. E eu não sou muito fã de filmes de found footage, mas esse, pra mim, é um dos melhores que tem. E essa edição aqui eu comprei, acho que foi por uns 30 e poucos reais. Acho que foi na Videopérola. E essa edição aqui tá bastante rara. Eu tive muita sorte de ter encontrado por um preço bem barato, quando no Mercado Livre eles estão cobrando preços absurdos. Aí no ano seguinte já saiu a continuação, REC 2, aqui saiu como REC Possuídos, que acaba se aprofundando mais na questão de que o vírus não é só um vírus, então já entra a questão religiosa na história, e eu não gostei muito disso, mas não é nada que atrapalhe a qualidade da maioria dos filmes da franquia. E basicamente o filme é um repeteco do primeiro, ele começa assim que o primeiro termina, então um grupo de uma força especial entra no prédio para saber o que aconteceu, para ver se tem sobreviventes. E aqui a gente vai ver o que aconteceu com a Angela Vidal. Só que nesse filme aqui ele não expande muito o universo da franquia. Ele é mais do mesmo, não tem nada de muito novo. E os personagens aqui eu não gostei muito deles. Muitos são bem irritantes. E para mim mesmo o que vale é o final, que mostra o que aconteceu com a Angela. Agora eu vou mostrar aqui a edição, que é da Play Art e tem arte interna. Bom, depois que os dois diretores dirigiram o primeiro e o segundo filme da franquia, eles decidiram que um ia dirigir o REC 3 e o outro ia dirigir o REC 4. E esse 3 aqui, ele é bem diferente, tanto que a história não foca mais lá no prédio com a Angela Vidal, ele foca em um casamento e aí alguém está infectado e acaba passando o vírus para outras pessoas, então o casamento vira um pandemônio e essa moça aqui, que é a noiva, ela tá atrás do noivo dela, obviamente, para eles fugirem juntos dali. E esse filme aqui, ele é bem diferente assim do primeiro e do segundo REC em vários pontos. O primeiro é que o filme se passa
em outro lugar, que é no casamento, em vez do prédio, como eu disse antes. E apesar disso, o filme se passa simultaneamente com o primeiro. Então, enquanto tá acontecendo tudo lá com a Angela Vidal, tá acontecendo também essa confusão aqui no casamento dessa moça aqui. E outra coisa também é a questão de que o filme só tem os primeiros minutos como formato de found footage, depois ele vira um filme comum, como a gente conhece. E outra coisa também é o tom dele, já que ele acaba virando um filme com bastante humor negro. E eu não gostei disso porque o primeiro e o segundo eram bem sérios, então esse filme aqui destoou bastante dos outros. E apesar de eu gostar de humor negro, eu acho que não funcionou porque o filme fugiu completamente do que os filmes anteriores eram. Então, pra mim, esse aqui é o pior da franquia. E, tipo, se você pular do 2 pro 4, não vai fazer muita diferença. Mas tem gente que gosta. Então, caso você seja fã de Evil Dead, assista esse filme porque ele pega bastante desse tom da franquia do Ash. E agora, falando dessa edição, é a mais fácil de você encontrar dos 3 primeiros, já que o 1 tá bem raro, o segundo tá mais ou menos, mas ainda você consegue encontrar, e o terceiro tá mais fácil. Bom, agora falando do quarto e último filme da franquia, até o momento, que é o REC Apocalipse, a gente volta a acompanhar a história da Angela Vidal, que foi a única sobrevivente do que aconteceu lá no prédio. Então ela é resgatada e acaba ficando de quarentena numa espécie de navio cargueiro que fica no meio do oceano. Nesse navio tem uma equipe de cientistas, médicos e guarda armada. Só que aí acontece uma nova infestação de zumbis, que eu não vou falar como acontece, mas a Angela precisa novamente lutar para sobreviver e escapar dali sem ser infectada. E esse filme aqui, pra mim, é o segundo melhor da franquia, só perdendo pro primeiro, porque ele acaba expandindo mais a franquia. Se você quiser assistir o primeiro e pular direto pro quarto, você não vai estar perdendo muita coisa, porque, na minha opinião, o 2 e o 3 só serviram para deixar a franquia maior, porque acho que em 2 filmes eles conseguiriam explicar tudo e finalizar tudo. E esse filme aqui, apesar de ele não ser em found footage, eu nem liguei muito porque a história é legal, os personagens são legais e é um filme que ele mistura bastante ação com terror e ele lembrou bastante os filmes do Resident Evil, só que ele não é exagerado igual os filmes dessa franquia. E agora falando da edição, é uma edição do Reino Unido, já que aqui no Brasil eles não lançaram, o que eu achei bem decepcionante, porque faltava só um filme para eles lançarem e completar a franquia. E ele não vem com opções em português. Mas só de ter a franquia completa em Blu-ray, já fico feliz. E essa foi a crítica da franquia REC. Eu até coloquei eles na ordem do melhor pro pior, na minha opinião. E digam aí qual é a ordem de vocês. E se vocês já assistiram a franquia. E comentem aí também qual filme vocês querem que eu faça crítica, qual franquia. E caso não sejam inscritos, se inscrevam no canal. E se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like. E é isso. E até mais.